Esse livro foi escrito por um dos 50 youtubers mais famosos do Brasil, um dos pastores mais queridos, líder do ministério Orvalho. Nós temos aqui Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Bom, essa edição foi impressa pela editora Ragnus em 2018, 154 páginas em 12 capítulos, onde ele vai trazer reflexões aqui bem interessantes. Gosto, no final aqui, dele colocar as notas e, inclusive, a bibliografia, porque ele insere em cima de cada capítulo uma citação de um autor, e essa citação ele coloca na bibliografia, onde você pode simplesmente ler o livro de onde ele tirou aquela inspiração. Isso é muito bom para nós leitores, não é isso? Aqui, já no começo, aqui no capítulo 1, traz o título do livro, né? E ele vai explicar ali que ele estava num jejum ali de 21 dias somente com água, onde ele começou ali no ano de 2008, bem intenso ali, bem na vontade de buscar a Deus. E aí, num dado momento ali, religioso, com a música tocando de fundo, bem íntimo ali com as pessoas que ele estava, inclusive, se você ler o livro, escreve aqui para mim qual era a música que o Luciano Subirá estava ouvindo ali, estava tocando no violão quando teve esse momento ali. Todo mundo ali ficou num momento espiritual bem íntimo, de joelho, contrito, chorando, falando em línguas, fazendo aquela parte espiritual ali que você já conhece. E ele falou assim, uai, mas não estou sentindo nada. Falou, ué Deus, por que eu estou de jejum, fiz um negócio mais difícil da minha vida, 21 dias só água não é para qualquer um. E ele disse que ele sentiu ali no coração Deus falando com ele, falando assim, eu não quero sacrifício, quero que você dobre o joelho, vai lá e se entregue como eles. E é mais ou menos sobre isso que o livro vai falar. Qual que é a sua performance para se entregar com Deus e qual é o seu coração? Esse paralelo entre os dois pontos. No capítulo 2 ali, ele vai dar o nome ali de embriagados com o quê? Ele vai levar assim a reflexão do que toma o seu tempo, o que está roubando a sua atenção, que deixa você de buscar a Deus, de ter uma entrega maior com Ele. E aí é bacana, a gente tem aquele livro da Ana Lenk, né, Nação Dopamina, que vai falar exatamente sobre isso, né, sobre as coisas que nos roubam os minutagens do dia a dia. E aí, mesmo que você não seja um cristão, você pode entender que essas coisas, esses detalhes do dia a dia roubam o nosso tempo, né? A minha esposa estava falando que no celular dela estava uma mensagem assim, você passa 5 horas no celular. Não é exatamente 5 horas no celular. Porque quando você para ali e olha um pouquinho, o seu foco e a sua atenção já foi roubada para aquele momento. Para que você volte e tenha um foco de concentração no que você estava fazendo, demora 20 minutos para você fazer isso, segundo a doutora Ana Lenk, né? E então você perdeu muito mais do que 5 minutos para olhar. É melhor você terminar o que você está fazendo e depois você voltar a sua atenção para aquele dispositivo. E aqui o Subirá, no capítulo 2, está falando exatamente sobre isso, sobre as coisas que roubam a sua atenção e que você poderia estar focado ali dentro do seu propósito. No capítulo 3, ele vai falar sobre um Deus exigente. Ele vai exigir a morte do seu eu, a morte do seu ego. E ele vai fazer um paralelo ali exatamente sobre você abrir mão do que é interessante para você e buscar primeiro o que é interessante para Deus. Porque aí todas as suas coisas que você procura, Deus vai cuidar para você. E isso é bem interessante porque ele traz uma visão bem paterna aqui de Deus, que a gente vai falar mais nos próximos capítulos. O capítulo 4 ele vai falar ali sobre a reciprocidade de Deus, onde Deus ele é um ser que ele devolve na mesma moeda. Mas ele está falando da benfeitoria e não das críticas. Então se você busca a Deus, ele vai se encontrar com você. Ele vai se encontrar com você na medida que você busca. Então, fazendo aquela analogia de Deus como pai, se você está fora da sua casa, você trabalha, você estuda, cuida da sua família, você nem liga para a mãe, para o pai, para saber como é que eles estão, como é que você quer que seus pais se importem com você? É a mesma coisa no relacionamento, né? Se você dá atenção para um amigo, esse amigo vai te dar atenção de volta. Se você não liga, ele te manda mensagem, você ignora, então você não tem a atenção daquela pessoa. E é mais ou menos esse nível de reciprocidade que ele está falando. E aí ele vai falar ali um exemplo de Caim e Abel. Porque a oferta que Caim foi levar foi o resto que ele tinha, enquanto Abel levou o melhor que ele tinha, o melhor que ele produziu. Então os dois fizeram a mesma atitude de levar uma oferta, levar aquilo que eles produziram na época, né, na colheita e da pecuária. Só que um levou o melhor e o outro levou o resto. Então mais ou menos é isso, né? Hoje nós vemos ali nas igrejas as pessoas levando o resto para Deus, fazendo de qualquer jeito, fazendo o que tem, fazendo o que dá. E é exatamente essa reciprocidade. Então Deus vai responder da mesma forma. Se você entrega o resto, o que dá, o que tem, como é que você pode exigir algo grandioso e precioso, né? É mais ou menos essa reflexão que ele traz no capítulo 4. No capítulo 5 ele está falando ali sobre ser amado e ser agradável, né? Ele está fazendo uma analogia, por exemplo, com o filho dele, o Israel, de 11 anos. Onde ele está na escola e ele chega com uma nota um pouco ruim e fica meio sem graça de mostrar para o pai. Eu, inclusive, se você leu o livro, escreve aqui para mim qual foi a matéria que Israel teve dificuldade na escola naquele período de 11 anos. Normal para toda criança, né? Menos para aqueles que são gênios, né? A maioria de vocês aqui com certeza são. Então ele fala que não importa o que você faça de bom, você não vai amar mais o seu filho por aquilo.
E não importa o que o seu filho faça de ruim, você não vai amar menos o seu filho daquilo. Então, mantendo essa analogia que ele fez aqui do pai e filho, Deus te ama porque você é filho dele. Então, quando você tem uma atitude de filho para com Deus, Deus vai ter uma atitude de você como pai. Por isso que ele colocou a reciprocidade no capítulo 4 e colocou essa amabilidade no capítulo 5. Para explicar que esse amor, ele vem de acordo com o sentimento que você tem. Se você coloca Deus como pai, então ele vai te tratar como filho. E isso é bastante deveras interessante. Porque a gente que tem filho, né? Pelo menos eu tenho um filho pequeno, 2 meninas, então não importa o que elas façam de ruim. Eu sempre vou chegar com carinho, eu vou ensinar, eu vou mostrar para elas qual que é o correto. Mas o amor sempre vai continuar lá, né? No capítulo 6 ele vai falar ali sobre fascinados por Deus, né? Que Deus aceita ofertas de uns, mas rejeita de outros. Porque, na verdade, Deus ele não aceita ou rejeita a oferta, ele aceita ou rejeita o coração, seguindo aqui o mesmo exemplo de Caim. No capítulo 7 ele vai falar sobre descobrindo os tesouros ali do coração, ele vai falar que Deus ele responde na proporcionalidade daquilo que você faz. Aí nós vamos entrar aqui, 7, 8 e 9, seguindo três segmentos, né? Ele vai falar da proporcionalidade, o capítulo 8 ele vai falar da quantidade e no capítulo 9 ele vai falar da forma. Então, como você busca Deus, a intensidade que você busca Deus e a forma, o modelo que você busca Deus. Então ele vai dar o exemplo de Jesus. Porque não basta você ficar horas e horas e horas orando, mas orando em vão. Não basta ficar horas, horas e horas você adorando, mas com o coração vazio. Então é melhor que você faça 1 minuto sincero, aberto, contrito e funcional, do que você ficar exagerando ali, fazendo toda aquela performance religiosa que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Então aí, no capítulo 10, ele vai falar justamente dessa performance. Ele vai dizer assim, que o ser humano ele tem a necessidade de mostrar para os outros uma intimidade com Deus que ele nem tem, sendo que ele deveria buscar a real intimidade com Deus. Muitas vezes você está ali no culto, você vê aquelas pessoas fazendo aquele movimento ali, aquele movimentalismo, né? E muitas vezes ele tem um coração vazio. Enquanto o outro está sentado ali, caladinho, quietinho, mas ele está adorando em espírito e em verdade. Porque a Bíblia mesmo diz, como o segundo Subirá afirma aqui, para você buscar a Deus ali no seu íntimo, no seu secreto, no seu quarto, na sua casa, e não em público para mostrar para todo mundo. E isso não só de coração, de oferta, de atitude, de trabalho, tudo que você vai fazer. E lembrando que os ensinamentos que ele está dando aqui, ele também serve para a sua vida pessoal. Você está lá no seu trabalho, você quer a promoção, você não vai ficar mostrando para todo mundo que você é o bom, que você é o melhor, que você sabe tudo. Você vai simplesmente fazer o seu trabalho e o seu desempenho, o seu resultado vai mostrar aquilo que você é. Simples assim. Ali no finalzinho ele vai falar que as vidas elas são um pouco mais preciosas e ele vai trazer uma afirmação bem interessante. Vale a pena você ter uma vida sem Cristo? Aí nós vamos trazer aqui, por exemplo, aquele livro que a gente já citou, né, dos irmãos Karamazov, né? A imortalidade, sem a imortalidade da alma, existe a ética? Exatamente o que ele está trazendo aqui é, se você não tem uma vida cristã voltada para adorar a Deus, voltada para buscar de verdade, então por que buscar? Porque você não está buscando, porque seu coração está morto, porque sua vida espiritual está morta. Então você tem uma vida como qualquer um outro e não tem muito sentido. Como os irmãos Karamazov traz, né? Se a sua alma não é imortal, então por que ser ético, moral e íntegro? Você pode fazer aquilo que quiser. Ali no finalzinho do livro, ali no capítulo 12, ele vai falar sobre uma polêmica ali sobre a perda do primeiro amor, que é exatamente sobre você... As pessoas falam assim, ora por mim porque eu perdi o primeiro amor, não amo a Deus como eu amava no início, quando eu era criancinha. Ele fala que isso é um pecado, porque isso é balela. Porque quando você casa com uma mulher, o seu cônjuge, no caso, uma mulher, o seu mulher, seu marido, então você simplesmente ama e vai prosseguir em amar a cada dia mais, como Osés cita. Então não existe perder o primeiro amor. Então você decidiu deixar de amar aquela pessoa. Ele fala que perder o primeiro amor é deixar de amar a Deus. Que ele, desde que se converteu, ele ama a Deus da mesma forma, cada dia mais e mais intenso e mais funcional. Bom, os pensamentos dele, os raciocínios dele, aqui, até que nada mais importe, o Luciano vai trazer uma reflexão para a nossa vida mediante a Deus, de acordo com o coração. E é interessante como ele coloca que Deus não está interessado em quantidade, em modelo, em mostrar para as pessoas. Ele está interessado no que você faz, em quem você é, e o que você faz com o que você é para Deus. Então, desde já, agradeço a sua atenção. Fica a recomendação de um excelente livro aqui para vocês.